No vídeo de ontem a gente falou como Moisés é uma figura superior por ter conseguido transcender a fé e entrar numa relação de saber que Deus existe, né? Conhecer Deus diretamente, portanto não depender da fé. E a gente falou que isso aconteceu no episódio da sarça ardente. Então hoje a gente vai analisar mais especificamente o que é que realmente aconteceu nesse episódio que deu essa experiência tão singular para Moisés. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Itró, hoje focando nos parágrafos 53 e 54 do Zoar, quarto ano de leitura. Bom, então o que aconteceu ali no episódio da sarça ardente, né? Por que foi uma revelação tão grande e que a partir daquele momento Moisés teve ciência de Deus, conheceu a Deus? E o Zoar fala que aconteceu algo muito interessante, que é o seguinte: Deus se manifesta na sarça ardente, quer dizer que o puro se manifestou no impuro. Essas são as palavras do Zoar. O que significa isso? Deus, obviamente, é o puro, né? A gente chama na Kabbalah de luz, se manifestou na sarça que representa algo impuro. Bom, aí você vai falar o que isso tem de mais. E acho que aí a gente vai começar a entender o que é que tem de mais. Aliás, é interessante que eu estava lendo aqui os comentários de vocês do vídeo de ontem, e o Giovanni, ou Giovanni, não sei como que fala, perguntou justamente isso, né? Ah, não é todo mundo que consegue ver Deus numa sarça, né? Não é que todo mundo que chega no estado de Moisés. O que Moisés fez de diferente? E eu discordaria então do Giovanni, acho que hoje ele vai entender também. Sim, todo mundo consegue chegar no estado de Moisés e todo mundo de certo modo consegue ver Moisés na sarça ardente. Quando o Zoar explica para nós que o que aconteceu ali foi a manifestação do puro através do impuro, o que ele está querendo dizer é que Moisés conseguiu ver o espiritual através do físico. Grosso modo é isso. Então, claro que nós talvez não vamos ter a sarça ardente e a manifestação de Deus direta. Mas cada vez que a gente olhar o mundo físico, que é considerado na Kabbalah impuro, como transmissor, vamos dizer assim, como ponte para o mundo espiritual, que é o mundo puro, a gente está fazendo a mesma coisa que Moisés. O Zohar fala que isso acontece, por exemplo, o tempo todo na nossa relação corpo e alma. Quando eu olho para mim como só um corpo, né, ou para as pessoas como só um corpo, eu estou focando no mundo impuro. Se por outro lado, eu na minha relação com as pessoas e eu na minha relação comigo mesmo passo a ver almas em vez de corpos, eu estou olhando o puro através do impuro, percebe? Então a grande diferença é quase como aquela brincadeira de olhar a metade cheia ou a metade vazia do copo, né? Tem pessoas que vão olhando o mundo, e isso vai ligar com o vídeo anterior, né, ainda, aquele das fés, dos tipos de fé. Tem pessoas que vão olhar o mundo e vão ver apenas fatos físicos. Elas não vão ver nada demais acontecendo. Elas vão ver tudo como algo material, tudo como algo ligado às leis da física, às leis do mundo normal, e isso para Kabbalah é ver o mundo impuro. A pessoa que, portanto, fica nesse nível, realmente não vai ter um conhecimento de Deus, certo? Para ela tudo é, digamos, natural, normal e explicável. Agora, a pessoa que olha isso e consegue, por trás disso, ver a luz, ver Deus, ela já tem uma relação totalmente diferente, tá? Então, eu não estou falando que você não precisa considerar o mundo físico com suas leis, tá? Por quê? Senão a gente cai naquele caso da fé cega. Então é um problema que muitos religiosos têm, por exemplo, eles entram em embate com a ciência, né? A ciência diz uma coisa, a religião diz outra, e esses religiosos passam a odiar a ciência. É um caminho errado para Kabbalah. A ciência está falando as coisas corretas, obviamente. Quando a física faz uma descoberta, a química faz uma descoberta e explica para nós como é o mundo é daquele jeito. Qual é o problema, no entanto? Se eu achar que aquilo é tudo que existe, o que é que tem por trás daquela descoberta? E aí os próprios cientistas falham às vezes, né? Quando, por exemplo, os cientistas acham que tudo se deve a forças naturais do mundo, esses são os deuses desses cientistas, certo? Eles explicam tudo com essas forças naturais. Mas a gente teria que parar para pensar o que tem por trás dessas forças. Quem coordenou essas forças? Quem criou essas forças? Como é que essas forças surgiram no mundo? Por que elas funcionam desse modo? E a resposta, se você for parar para pensar, vai ser algo do tipo Deus. Por que eu falo algo do tipo Deus? Porque é difícil definir Deus e cada um tem a sua imagem. Mas você vai perceber que tem algo por trás dessas forças.
Na linguagem do que o Zohar está dizendo, então, essas forças seriam a impureza, a gente está vendo no mundo físico, mas tem algo por trás delas que seriam a pureza. Espero que o vídeo não tenha ficado muito complexo, né? Qualquer coisa vocês colocam aí no comentário, mas acho que deu para entender. Então, o segredo para a gente conhecer Deus e chegar no nível que Moisés chegou é partindo do mundo impuro, podemos traduzir basicamente por físico, chegar no mundo puro, podemos traduzir basicamente por mundo espiritual. Um bom dia a todos e tudo de bom.